Fala aí, gente. Boa noite. Mais uma sexta-feira e a gente está aqui de volta, né, no nosso, como a gente brinca, né, bate-canal, né, mais uma vez aqui com vocês, a nossa live. Bom, hoje estou sentindo falta de alguém, né? Você está sentindo? Eu estou sentindo falta do meu irmãozão aqui, o Wagner, né? Ele não está aqui hoje, mas com certeza você está aí com a gente e na semana que vem ele vai estar de volta, né? Hoje não foi possível, mas a nossa galera, né, o nosso Unijovem está junto, né? Você aí de casa está junto com a gente, né? E que bom que você mais uma vez pôde, né, estar aqui também sintonizado na nossa live. Então, nesse momento, vamos começar orando. Vamos fazer essa oração, clamando ao Senhor para que Ele possa abençoar essa noite e essa transmissão. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma sexta-feira. Por mais uma vez, ó Pai, podermos estar diante do Senhor, oferecendo, ó Pai, nossos louvores, nossa adoração, mas principalmente, ó Pai, as nossas vidas. Clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa falar, Senhor, a cada coração, a cada pessoa que está assistindo essa live, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa juventude. Obrigado pela Unijovem, ó Pai, que tanto necessita, ó Deus, da Tua intervenção, do Teu auxílio, mas que cada pessoa que compõe essa juventude é uma bênção, ó Deus, e nós agradecemos por isso. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos ter, Pai, a oportunidade de honrar o Senhor com as nossas vidas e clamar a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa nos ajudar dia após dia a agradar o Teu coração, a viver em santidade, ó Pai, a honrar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, e para a gente dar continuidade, a gente vai começar hoje um pouquinho diferente, um pouquinho mais animado. A gente vai começar com uma dinâmica, né? E você vai conferir isso agora. Boa noite, mais uma sexta-feira que estamos aqui juntos e mais uma sexta-feira que teremos o quê? Aclamada, adorada não, né? Adorar só a Deus, mas amada, né? Amada dinâmica. E vocês votaram lá nas redes sociais e quem ganhou foi Quem Sou Eu. E hoje nós teremos 2 participantes aqui maravilhosos, competitivos, que eles já estão aqui, ó, treinando, entendeu? A galera estava aqui animadíssima, tensa, para fazer isso aí. Vamos lá, então. O primeiro é Maicon. Pode entrar, Maicon. Está preparado, Maicon? Tá sim? O Maicon está aqui, tá preparadíssimo. E o segundo, com vocês, Gustavo. E aí, Gustavo, você está preparado também? Vai ser, o negócio aqui vai ser acirradíssimo. Você está difícil, vamos respeitar aqui o negócio da distância, para não dar muito problema para a gente. Então, vamos lá? Vamos começar agora! É homem ou mulher? Só pode falar sim ou não, mané. Se falar é mulher, eu sim. É homem? Não. É mulher? Sim. Novo Testamento? Não. Está em Gênesis? Não. Não está em Gênesis. Tá na descendência de Davi? Não. 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 Não está em Gênesis. Se não está em Gênesis... Sua sogra Noemi? Não. Era contemporânea de Maria? Não. Mãe de Samuel? Não. Gente. Não, ele disse que é Antigo Testamento. Então, você falou Maria. Então, contemporânea, no caso de Malaquias lá, ó. Aí depois, né? Quando tá na barriga ainda não, mas aí depois que Jesus nasce, já é louco.
Desculpa, pastor. Vamos lá, Então vamos lá. Gente, ela era casada? Não. E se eu não souber mais? Vai falando, cara. Vai falando aí, Will. Está Vai falando no livro, cara. está no Pentateuco? Tá no Pentateuco. Eu acho que tá. Era da família de Moisés? Não. 30 segundos. Não é da família de Ó, Moisés. 30 segundos. Está no Pentateuco, na Torá, Acho que até tá. Deuteronômio. Sim ou não? Sim. Não é. Não tá na família de Moisés, não tá na família. Tá difícil. Bem polêmica. Era. Ah, então eu sei quem é. Agora ou nunca? Raabe. Boa, garoto. Não pode bater. Muito bem. Boa. Valendo. Homem? Sim. Velho Testamento? Sim. De Gênesis? Não. Deuteronômio? Não. Reis? Sim. Era um rei? Sim. Ele era vaidoso? Sim. Ele tinha muitas mulheres? Sim. Qual rei não tem, né? Exatamente. Ele cuidava bem do corpo? Sim. Não sei, eu não tava lá pra ver, mas acho que sim. Provavelmente. É um rei, né? Ele era sábio? Sim, todos são. Não. Ué, fica difícil. É só pra atrapalhar. Tá no livro Cantares de Salomão? Será? Tá. Salomão. É homem? Valendo. É homem? Sim. Velho Testamento? Sim. Reis? Rei? Não. Era rei? Sim. Ele... Posso... Não, sim ou não? Tá bom. Bom rei? Bom rei. Maravilhoso. Bom rei. Ele era de Israel? Não. Ele era de Judá? Não. Era de Israel, então. Ok. Não. E aí? Israel é um país, na verdade. Tranquilo, vai. Tinha as tribos do norte e tribos do sul. Israel e Judá. Estudei. Vamos lá. Fez uma grande reforma em Jerusalém? Não. Ai, difícil, hein? Vai chutando, Era um cara. rei, né? Não pode dar palpite. Fala o livro também. Eu tô te ajudando ainda. Tem... Ele não é rei. Ah, você falou que era rei? Aí você me complicou. Ele foi tipo de um... Não vou falar, não posso falar. É... Se eu falar, você vai descobrir. Ele está na linhagem de... Ele é filho de Isaac? Da descendência de Isaac. Ele é filho de Isaac? Não. Não é filho de Isaac, não. Ele está no Pentateuco? Está. Gênesis? Não. Perfeito. 10 segundos. Meu Deus do céu. Atravessou o mar? Não. É aquele? E... Agora ou nunca? Chuta um. Não atravessou o mar, então... Agora, chuta agora. Saul. Não. Errou! Esse foi carinhosamente apelidado por mim
E valendo. Era homem? Sim. Velho Testamento? Sim. Putz. Pentateuco? Não. Os profetas? Se ele era profeta ou se ele está no livro dos profetas? Tá no livro dos profetas. Sim. Tá no livro de Daniel? Sim. Ele orava muito? Não. Ele tava dentro da fornalha? Não. Ele tava dentro da cova dos leões? Não. Ele era rei? Sim. Quem era o rei? Eu tô tentando lembrar. Ele que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Ele era o rei. Não foi o governador que fez isso, foi o rei. Esqueci o nome, cara. É aquele. Aquele, né? Você sabe. Vai lá. Lembrei. Pode estar? Não. Errou, Só já tem, era. só tem uma chance. Você tem 2 chances de chutar. Duas chances? Duas chances? Uma. Duas chances? Isso. Uma chance. Nabucodonosor. Aê! Obrigado. Vamos lá. Valendo. Era homem? Sim. Antigo Testamento? Sim. Rei? Não. Já complicou. Tá na Torá? Tá. No Pentateuco, né? Sim. Ele atravessou o mar? Não atravessou. Ele conviveu com Moisés? Não. Ele era o pai da fé? Não. Tá fácil, falaram que tá fácil. Tá muito fácil, cara. Vocês acham que tá fácil? Acho que tá fácil, né? Vamos lá. Antigo Testamento, não era um rei. Ele tá em Deuteronômio? Não. Ele tá em Êxodo? Não. Está em Números? Não. Levítico? Não. Não está em Levítico. E como que tá no Pentateuco? Não, você não falou que tava no Pentateuco. Perguntei. Você falou que tava no Torá. Exatamente. Ah, não sabia. Pra mim, né? Não, aí já me dá mais um minuto. Vai, te dá mais um minuto. Vai. Tá difícil, gente. Tá fácil, cara. Vai. Tô precisando focar pra lá. Ele era um profeta? Mais ou menos. Sim. Era um profeta. Sim. A mãe dele era Ana? Hã? A mãe dele era Ana? Não. Vai falando. Ele... O livro. Tô te dando dica ainda, vai. É fácil essa. Era um profeta, então. Não era profeta. Ian me respondeu ali, vai. Ian me deu uma dica ali, não era. Gente, tá complicado. Eu perguntei, ele não sabe o que é. Vai. Vambora, cara. 30 segundos. Ele... Livro, fala o livro. Livro. Ele está em 1 Samuel? Não. Antes. Volta. Ele está em Gênesis. Está em Gênesis. Ele é filho de Adão? 10, Descendência. 9, 8, Ele construiu uma arca? 7. Sim. Noé. Aê! Na hora. Valendo. Homem. Sim. Novo Testamento. Não. Tá no Pentateuco. Sim. Ou na Torá, se quiser. Não pode perder tempo não, calma aí. Tá em Deuteronômio? Não. Tá em Êxodo? Não. Chuta em 5, vai lá. Tá em Levítico? Não. Números muito menos. Calma aí. Qual que faltou?
Calma aí. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Calma aí. Ruth. Ruth? O livro de Ruth que eu tô falando. Não. Ruth está no Pentateuco. Não, eu tô sem... Calma aí. Olha o Pentateuco, Ruth. Não, tá no Deuteronômio. Pentateuco. Eu tô aqui, ó. Calma aí. Meu. Caramba. Era rei? Não. Caraca. Era o Quatrateuco. Quatrateuco. Faltou um. Eu tô tentando lembrar o outro, cara. Não tá vindo. Deuteronômio. Josué. No livro Você tá de... chutando? Tô. Não, livro de Josué. Só Não. pode... Ah, tá. Então só pode chutar mais um. Não, calma aí, filho. Tudo bem, continua. Caraca, cara. Eu tô tentando lembrar isso. Cara, não lembro. Não lembro, tá 30 faltando um na minha segundos. cabeça aqui. Caraca. Você vai É perder. fácil. Muito. Você vai perder. Pô, Dá vontade de ajudar? Não. Vou encerrar, hein? putz, grilo, era profeta? Não. Era o pai da fé? Não. Não. 10, 9, 8, Pode chutar um? 7, pode? 6, 5, Ah, sei lá. 4, Era da descendência de Davi? 3, Não. 2, 1. Ah, sei lá, Efraim. Acabou. Efraim, nossa. Faltou Gênesis, cara. Já foi na trave. Faltou Gênesis, Pentateuco. Gênesis não é Pentateuco, tá vendo isso aí, pastor? Gênesis não é Pentateuco. Não é possível. Ah, mentira. E a conclusão é: estudem a Bíblia. Estudem meus a Bíblia. queridos. Depois Estudem os dessa, eu personagens da apanhei. Bíblia. Que uma hora Mesma pode ser coisa. você aqui, ó. Vamos saber que livro que tá no Pentateuco. Pentateuco. Só um minuto. Que livro que tá no Pentateuco. Que livro que não tá. Entendeu? Vamos estar estudando. Você pode fazer aí na sua casa. Pega seu papai e sua mamãe aí, ó. Escreve numa folhinha. Coloca que tem um aplicativo Ó. super legal também que vocês conseguem fazer. Depois dessa, aprendem, tá, filho? Tá vendo? Não toquem bateria, estudem a Isso Bíblia. empatou, né? Acabou empatando. Empatou, né? Não toquem baixo. Aí no último, tão fácil. Tão fácil, cara. Gustavo perdeu. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que talvez para a próxima sexta-feira a gente coloque lá qual você quer. Se vocês quiserem mandar também dicas pra gente poder fazer aqui, né? Com essa galera legal, aberta, inteligente Obrigado. pra cima. Pô, muito inteligente. Inteligentíssimo. Já peço desculpa ao Inteligente pastor é que eu por fiquei, tudo. ó. Desculpa, pastor. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima sexta. Um abraço. Bom, gente, voltamos depois dessa dinâmica, essa descontração aqui. Desculpa aí, tá, gente? O pessoal aqui, alguns erros aí, tá? Mas faça aí na sua casa também, como a Jenny falou, né? Faça essa brincadeira aí, vai ser muito divertido, vai ser muito legal. E estude a Bíblia, tá? Continue estudando, né, e aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor. E é isso que a gente vai continuar fazendo, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da vontade dele para as nossas vidas. E como você já está acompanhando, esse mês de fevereiro nós estamos falando sobre a satisfação em Deus. E o tema de hoje é luta e perseverança. Talvez você, pelo Instagram, já esteja acompanhando algumas postagens, alguns textos essa semana a respeito desse tema. Mas agora a gente vai estar contando com a participação do nosso irmão em Cristo, Ian Lessa. Ele está de volta aqui e vai estar trazendo a palavra do Senhor a respeito desse tema, luta e perseverança. Boa noite, irmãos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, o que Deus tem falado ao meu coração, e é uma alegria muito grande. E a palavra que eu gostaria de falar, como o Daniel bem falou, o tema do nosso mês é satisfação em Deus. E esse tema eu achei maravilhoso. E na primeira semana a gente trabalhou a questão de aquele que se satisfaz em Deus, descansa. Descansamos em quem Deus é, uma vez que estamos satisfeitos nele. E agora, nessa segunda semana, a gente está trabalhando a ideia de que aquele que se satisfaz em Deus, ele passa também a lutar contra o pecado. Ele passa também a perseverar na caminhada cristã. E é nesse assunto que eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos hoje. E o texto que eu gostaria de ter como base desse sermão se encontra lá em Hebreus,
capítulo 12, versículos de 1 a 4. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4, que dizem assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E esse texto aqui é fantástico. E eu não vou trabalhar eles positivamente hoje, mas eu gostaria que a ideia desse texto ficasse na nossa mente por todo esse sermão que vai ser falado aqui hoje. O autor de Hebreus aqui ele dá algumas razões de por que nós devemos perseverar, por que nós devemos lutar. A primeira razão que ele dá é que devemos nos fortalecer quando nos lembramos das testemunhas dos heróis da fé que conseguiram, que perseveraram e conseguiram, e venceram em Deus. Porque para nós talvez seria difícil, a gente acharia tudo isso impossível, vencer na caminhada cristã. Mas olhando para os heróis da fé, eles são uma nuvem de testemunha que nos levam a perseverar. A segunda razão aqui, que o autor de Hebreus nos coloca, é que devemos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. A terceira razão é que devemos ter os olhos fitos em Jesus. Não olhar para a esquerda nem para a direita, mas ter os olhos fitos em Jesus. Quarta razão, devemos estar preparados para derramar sangue, se for necessário na luta contra o pecado. Então, eu gostaria que a gente tivesse esse texto em mente, né? E para começar, então, eu gostaria de tratar, antes de como lutar, da parte prática do nosso sermão, eu gostaria de falar primeiro do porquê. Por que nós devemos lutar? Há um porquê realmente em nós pararmos de satisfazer a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades e começar a fazer a vontade de Deus? Há um porquê para isso tudo? E eu acredito que há, sim, algumas razões e muitas razões, mas eu separei aqui 3 essa noite. E o primeiro motivo de por que nós temos que lutar é que essa é a vontade de Deus. Talvez isso seja muito simplista para alguns, mas essa é a verdade. É a verdade mais básica. Nós lutamos porque essa é a vontade de Deus. E vamos começar aqui, né? Nós conhecemos a Deus através da revelação dele. Nós não podemos alcançar o conhecimento de Deus. Foi necessário que ele se revelasse. E a gente tem, então, a revelação natural, na natureza, né? E nós também temos a revelação especial em Cristo e a revelação especial na palavra escrita que nós temos, a palavra de Deus. Então, quando Deus se revela, ele revela também a sua vontade para nós. Então, ele não criou pessoas e seres que ficassem perdidos sem saber a vontade do Criador para eles. Nós sabemos sim a vontade de Deus. E para isso nós devemos recorrer à revelação de Deus. E o pecado, porém, é justamente essa rejeição da vontade de Deus. O problema e isso é um insight muito interessante que a gente precisa ter, que a questão é, quando nós rejeitamos a vontade do Criador, nós passamos também a rejeitar quem nós somos. Porque, vamos lá, se há uma criação, vamos supor que você tenha criado alguma coisa. Quem pode dizer para que aquela coisa serve? Ou o que é aquela coisa? Só quem criou, você. Você que criou aquela coisa vai poder dizer. Você criou uma máquina que eu nunca vi na vida. Você vai me dizer para que ela serve e como ela funciona. O problema é que no pecado, o ser humano rejeita justamente o seu Criador que o criou, que poderia dizer para que ele serve e tudo mais, e rejeitou também o seu manual de instruções, que é a palavra, que também poderia dizer para que nós servimos, para que nós vivemos, o porquê da nossa vida. E Albert Camus, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Todos os animais, por instintos, eles acabam sendo quem são. Eles não fogem da sua natureza. Porém, um homem criado por Deus com um propósito específico, ele foge da sua natureza. Esse é o pecado. Nos faz fugir da nossa natureza e faz ser quem nós não somos.
Vai ser, eu vou ser o que eu quero ser. Mas o que eu quero ser não é o que sou. E por causa disso, eu entro numa crise de identidade. E todas as pessoas ao nosso redor que estão perdidas estão numa crise de identidade. E às vezes também é um problema que nós cristãos também nos encontramos nessa questão. Não sei o meu propósito. Mas então, como eu já falei, quer descobrir o seu propósito, meu irmão? Então, busque a Deus e busque na sua palavra, porque o Criador e o manual de instruções que ele nos deixou pode falar para o porquê de nós termos sido criados. O problema é que o homem no pecado ele tenta sempre ser autônomo, né? Ele tenta sempre se livrar de qualquer barreira, de qualquer corrente. Ele quer dizer o porquê da sua existência, né? E Jonas Madureira, um grande teólogo, ele vai dizer que é o conhecimento de Deus que vai reconduzir o homem revoltado, nós, ao verdadeiro autoconhecimento. Para saber algo real sobre si, o homem precisa confiar no olhar de Deus, o único espelho capaz de refletir o que o homem é quando suas máscaras caem. Então ele vai falar que algumas pessoas buscam saber o que são e qual vida eles devem levar no outro, no que os outros dizem. Porque a minha família diz que a vida é isso. A minha família diz que a vida que eu tenho que levar é essa. Porque meus amigos falam isso. Porque eu vi na mídia que a vida é isso, né? E tem outras pessoas também que vão buscar na sua cabeça, né? Aquilo que deve buscar a vida que deve ser vivida na sua própria cabeça. Então, eu desejo isso, então essa é a vida perfeita. Essa é a vida que todos deveriam viver. Só que a verdade é, se nós queremos realmente ter um autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos e conhecer a vida que devemos levar, nós devemos buscar unicamente a Deus, unicamente a Deus. Então isso tudo parece ser muito bonito, né? E a gente tem que se perguntar, então por que a gente peca? A gente peca justamente porque o pecado ele é uma ilusão muito grande. Quando a gente volta lá para o Éden, a gente percebe a serpente falando e mostrando o fruto para Adão e Eva. A gente percebe que o fruto ele era muito bonito, né? O fruto ele era agradável aos olhos. O fruto ele era bom para se comer. Então tudo, e a palavra da serpente também falando, né, de que vocês serão como deuses. Olha só aí aquela autonomia, né? Vocês poderão se autorregular, não vai ter mais ninguém mandando vocês fazer nada, né? Vocês serão deuses no lugar do Deus verdadeiro. Então você percebe que toda essa tentação, ela é bela. Mas a verdade é que no fundo dessa fruta bela do pecado, a verdade é que aquele fruto era podre, né? E nos trouxe apenas morte. Foi isso que o pecado nos trouxe. E o ser humano, então, como a gente já falou, é um ser criado para Deus. Mas só que o mundo, a carne e o diabo, essa que a gente chama da tríade satânica, praticamente, né, porque é a forma como, ao redor dos tempos, os santos têm lido nas Escrituras aquilo que vem ao nosso encontro, né, tentando nos destruir. O diabo, o mundo e a carne. E tudo isso tentando fazer com que a gente se torne preso. E o problema é que todas as vezes em que o pecado aparece, ele aparece dizendo que nos dará liberdade. Então, você não é livre se você está na igreja e você está fazendo A ou B, porque a igreja te impede de fazer outras coisas. Porque esse Cristo, na sua palavra, ele te impede de fazer uma série de coisas. Então, a religião é, na verdade, uma prisão. Porque o cristianismo é uma prisão. Porque a vida com Jesus é, na verdade, uma prisão. É isso que o mundo, a carne e o diabo tentam te vender. O problema é que, depois de dar a chave da liberdade, o mundo, a carne e o diabo dão rindo. Mas só depois que eles falam o preço dessa liberdade. O preço dessa liberdade é servidão. O preço dessa liberdade é um aprisionamento nos vícios. O preço dessa liberdade é vergonha. O preço dessa liberdade é morte. Tim Challies, um grande autor também, ele diz que os limites de Deus, olha só, os limites de Deus tornam possível a verdadeira liberdade. Como assim? Como assim Deus impõe limites e assim, dentro dos limites de Deus, eu sou verdadeiramente livre? É só a gente pensar na própria natureza. Quando a gente vê, por exemplo, uma ave voando no céu, então o sonho daquela ave, na verdade, era nadar, era viver no mar. Então a gente vê um monte de ave nascendo e
mergulhando no mar. Não, porque eu quero viver no mar. E eles permanecem lá porque, não, eu quero viver no mar. Né? Então todos começam a morrer afogado, morrer afogado. Isso é liberdade? Uma ave que rejeitou sua natureza porque, eu quero viver da forma como eu quero. Mas aquilo estava levando ele para a morte. Na verdade, aquele era um ciclo vicioso de escravidão e não liberdade. E eu penso que todos nós, né, como quando escolhemos, fazendo agora uma metáfora com outro animal, né? Todos nós, quando nós escolhemos viver fora dos limites que Deus nos dá, nós somos como aquele peixinho que foi fisgado e está se debatendo na terra, querendo ser girafa, querendo ser elefante. Não, eu quero ser um outro animal, quero ser um animal terrestre. Não! Você foi feito para ser peixe, você foi feito para nadar, para aproveitar as maravilhas desse oceano gigantesco. Mas não, nós somos peixe que queremos ser elefante, que queremos ser girafa. E por causa disso a gente morre, a gente definha e perde toda a beleza e a grandiosidade que Deus nos deu. No caso do peixinho, um grande mar, no caso das aves, um grande céu, no caso dos mamíferos, uma terra maravilhosa, mas enfim, todos eles nos limites que Deus impôs a eles, vivem então uma verdadeira liberdade. Né? Então você poderia dizer para mim, né? Mas como assim você está dizendo que a vida cristã é uma vida de liberdade? Se a vida cristã ela impõe uma série de angústias, uma série de dores, uma série de tribulações. Não é essa Bíblia em que todos aqueles autores do Novo Testamento não passaram por infinitas dificuldades, naufrágios e tudo mais. Isso é uma vida de liberdade? Para mim isso é uma vida de escravidão. Né? E eu diria para você, né? Pois é, mas toda essa desgraça que acontece, a gente não tem que apontar para Deus e falar a culpa é sua. Pelo contrário, a culpa é nossa. Fomos nós que nos escravizamos. Fomos nós que trazemos todo esse mal a nós mesmos. Né? E o problema é que quando a gente se escravizou e quando a gente escolheu o caminho do pecado, meus irmãos, a gente acabou gostando do pecado. E esse é um ponto que dói na gente, né? Porque nós fomos escravizados e aos poucos começamos a gostar de que éramos escravos. Ezequiel 23 tem uma passagem muito interessante para maiores de 18, por favor. Se você é menor de 18 anos, não leia essa passagem. Mas, brincadeiras à parte, né? Em Ezequiel 23, Deus vai comparar Israel e Judá como sendo duas prostitutas que corriam atrás daqueles que pagavam por elas, daqueles que maltratavam a elas. Era isso que Israel e Judá fazia quando negligenciava Deus. Corria atrás daquilo que fazia mal a ela. Não foi exatamente isso que aconteceu em Israel, quando Israel estava passando, né, o povo de Israel estava passando pelo deserto até a terra prometida. Eles não estavam desejando voltar para a escravidão, desejando as cebolas do Egito e tudo mais. Eles queriam voltar para a escravidão, porque é exatamente isso. Essa é a nossa condição humana, pecadora. Nós fomos feitos escravos e nós, infelizmente, gostamos de ser escravos. De forma que, quando nós somos libertos por Deus, mesmo assim, a nossa carne ainda continua com vícios de quando éramos escravos. E aqui eu me recordo do mito da caverna, de Platão, que tem uma imagem muito interessante. Obviamente que a filosofia por trás do mito da caverna a gente não vai seguir. Mas é interessante porque, para quem não conhece, né, o mito da caverna é que havia uma caverna, como o nome diz, e as pessoas estavam presas, acorrentadas em suas mãos e em seus pés, e tudo que eles viam era o fundo da caverna. E tudo que eles viam era sombras. Tudo que passava lá na porta da caverna, eles viam em sombras. Então eles achavam que as sombras eram a realidade. E eles achavam que, por estarem acorrentados, de que aquele fundinho da caverna que eles estavam era o mundo todo. E então, no mito, né, alguém é liberto. Uma pessoa é liberta, então, dessa caverna. E ela, então, ao ser liberta daquelas correntes, acontece uma coisa ruim. Ela começa a ter dores. Ela começa a ter dor na perna, ela começa a ter dor na coluna. Ela não estava acostumada a andar. Ela não estava acostumada a ser livre, então seu corpo começa a gemer. Então essa pessoa vai também sair da caverna e vai em direção à luz do sol. E quando a luz do sol bate nela, ela começa a ter dores, aquela luz começa a cegar ela, e ela fala, não, eu não quero essa luz. Né? E acontece que depois essa pessoa é livre,
da caverna, né? Só que no final ela morre também, mas enfim. A parte interessante do mito que eu quero pegar é justamente essa, de que quando nós somos escravos por muito tempo e somos libertos, a liberdade dói. É por isso que nós fomos salvos para a liberdade, mas as atitudes de uma pessoa que vive na luz, que vive liberta, para nós, a nossa alma ainda, o nosso corpo ainda não suporta isso. Deus nos chama para viver uma boa moral, mas a gente ainda gosta daquela moral antiga, má, aquela moral do Egito, aquela moral da Babilônia. É isso que a gente carrega ainda na nossa salvação. Então, é isso que nós precisamos ter em vista. Então, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, meu irmão. É difícil sim, mas se nós mantermos, como o nosso texto base lá disse, se nós mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, é possível vencer, mesmo que o corpo esteja gemendo, mesmo que a alma, que a carne esteja dizendo para você pecar, mantenha-se firme. A vida da liberdade no começo não é fácil, mas Deus há de dar graça, Deus há de nos fazer perseverar. E então, a segunda razão do porquê, né, nós devemos lutar é que porque fomos alcançados por Cristo. Vamos voltar lá àquela nossa ideia de criador-criação que nós trabalhamos no início, né? Vamos supor que você tenha criado algo, aquela máquina que eu falei. Vamos supor que você criou aquela máquina para um motivo, então aquela máquina começa a ficar louca e começa a fazer totalmente outras coisas e começa a machucar a ela mesma e começa até mesmo a te machucar. Começa a ferir até mesmo você. O que você vai fazer com essa máquina? Óbvio, você vai destruir. Você vai acabar com aquilo antes que dê algum problema maior. Só que Deus não fez isso conosco, né? Deus não fez isso com a sua criação. Ele viu a sua criação em queda, por causa do pecado, mas ele então criou um plano maravilhoso, um plano de graça para nos redimir, né? E essa graça é demonstrada plenamente em Cristo, né? Deus Filho se fez gente como a gente para salvar a gente, pecadores. Ele se fez pecado em nosso lugar. Deus, na cruz do Calvário, ele carregou sobre si as nossas dores, né? Sobre ele estavam as nossas transgressões e os nossos pecados. Então é desse Cristo maravilhoso que se fez gente tão pecadora assim, com tantas angústias como a gente, em que a gente adora. E é com esse Cristo que a gente se relaciona. E essa libertação que Cristo nos proporciona, ela não é uma libertação, como que eu poderia dizer, ela não é uma libertação mentirosa. Ela não é uma libertação fake, uma libertação no papel. Ah, não, eu te libertei. Mas aí, o que isso interfere na minha vida? Ah, não muda nada. Não. A salvação em Cristo, ela opera, sim, muitas mudanças em nossa vida. Porque a mesma graça que salva é a mesma graça que santifica. E o mesmo Espírito que em nós habita agora, que na nossa salvação nos regenerou, é o mesmo Espírito que agora está produzindo em nós os seus frutos. E a gente vê isso muito claro lá em Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 14, que dizem assim: da mesma forma, aqui ele está falando como Cristo morreu, né, para os pecados e depois ressuscitou para Deus, né? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. E esse versículo 14 aqui que é maravilhoso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E esse é um maravilhoso ensino da cruz. Jesus não é mais uma mera doutrina para a gente crer para alcançar a salvação. Porque a lei, ela tinha como proposta isso. Então você cumpre a lei e então é salvo. E, na verdade, Paulo vai falar que tudo isso, na verdade, deveria servir para que nós tentássemos cumprir a lei, não conseguíssemos, porque, na verdade, a lei ela não nos santifica e a lei não nos salva. Pelo contrário, a lei só evidencia o pecado que há em nós. E a lei, na verdade, ela é um holofote que aponta para Cristo. A lei deveria ser uma série de prescrições que eu, não conseguindo cumprir, eu recorresse à misericórdia de Deus. Eu recorresse à graça de Deus, que se demonstra em Cristo Jesus, né? Por isso que a gente sabe que ninguém foi salvo pela lei. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus pela graça de Deus, nunca foi pela lei. E então essa graça, como eu falei, ela é eficaz. Ela faz com que as algemas do pecado sejam realmente retiradas. De forma como eu li, o pecado não mais tem domínio sobre nós.
Mas aí você pode falar, nossa, mas o pecado tem tido domínio sobre mim. Mas então a gente precisa tomar posse dessa promessa de Deus, dessa palavra de Deus. E quando o pecado vier, a gente tem que ter noção de que não há mais esse domínio do pecado sobre nós. O pecado agora, com a graça que nos salva e nos santifica, o pecado agora ele só tem poder sobre nós se nós permitirmos que ele tenha poder sobre nós. E infelizmente, muitas vezes nós permitimos e vivemos uma vida que dá esse poder ao pecado, né? E a terceira razão, né, do porquê nós devemos lutar é que esse terceiro motivo é que porque Cristo é a presença que nos satisfaz e nos encoraja. E se encaixa muito bem com o nosso tema do mês, né? Nós vimos até agora, então, que a gente pertence a Deus, tanto porque Ele é nosso Criador e tanto também porque Ele é nosso Salvador. Mas Deus vai além, porque Deus e Salvador, isso nos toca. Mas mais do que isso, sabe o que nos toca de forma mais profunda? O Emanuel, o Deus conosco. E é esse Deus que Ele se propõe a ser. Cristo se propõe a ser esse Emanuel, esse, como eu falei, que se tornou gente como a gente, para sentir dor que nem a gente, né? Hebreus 4,15 vai dizer, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Isso é um conforto tão grande para nós que somos tentados. Eu vou até ler de novo, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, ele conhece cada uma das nossas lutas. Quando Jesus foi para o céu, ele não esqueceu das suas tentações, ele sabe muito bem a dor que você, meu irmão, está passando. Eu não sei o pecado que você enfrenta, eu sei dos meus. Mas o pecado que você enfrenta, a tentação que você enfrenta, Jesus também enfrentou. E talvez de forma ainda mais impiedosa, porque imagine só todas as hordas de demônios que deveriam estar sobre Jesus querendo que ele pecasse. Imagine toda a tentação de alguém que a todo momento recusava o pecado. E quanto mais se recusa, mais esse pecado tenta parecer belo, né, para você cair nele. Então imagine esse Jesus que suportou tamanha tentação sobre si. Ele se compadece de nós. Ele sabe do que nós sofremos. Ele também teve, talvez, aquelas loucuras hormonais que a gente tem. Ele também tem, talvez, aquelas alterações de humor que a gente tem. E as tentações que elas nos provocam para pecar. Ele sabe de tudo isso. Ele passou por tudo isso. A gente tem que crer nisso, né? Então, o Deus conosco está realmente dentro de nós, como a gente vê lá em João 14, 23. E também ao nosso lado, prometendo estar conosco até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20. E o texto de João também 14 vai dizer, não há órfãos entre os filhos de Deus, né? Jesus vai falar, não os deixarei órfãos, tanto porque nos deu o Espírito Santo para ser nosso Consolador, tanto como prometeu voltar, né? E então nós não estamos sozinhos nessa luta. Salmo 56, versículo 8, ele é aquele que colhe nossas lágrimas. Enfim, ele é aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecar. Como também lemos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Então aqui a gente termina essa primeira parte, que foi a parte que tratamos do porquê lutar. E eu espero que tenham sido razões aqui suficientes para a gente perceber a necessidade e crescer em nós uma vontade por lutar contra o pecado, por perseverar nessa dura caminhada cristã. Agora, nesse momento, a gente vai ter uma pausazinha até a segunda parte e a gente vai ouvir, então, uma música que vai falar muito acerca desse último ponto que eu tratei. Jesus está conosco. Jesus é o Emanuel. Quantas
Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. E Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Amém, né, irmãos? Amém. Deus não desiste de nós, Ele não desiste de nós, que isso nos impulsione a lutar. E se na primeira parte, então eu tratei acerca do porquê, das nossas razões, por que nós devemos lutar, agora a gente vai para a questão prática, né? Como lutar? E já falo aqui que eu não falo como alguém que descobriu a roda, como alguém que descobriu a chave de ouro para vencer as lutas e tentações. Nada disso, nada disso. É alguém que está na luta. E alguém que muitas vezes está no chão e perde muitas, muitas batalhas. Talvez, não sei se por sermos pessimistas, né, mas lembramos muito mais de derrotas do que de vitórias. Mas, pela graça de Deus, Ele é a nossa vitória, né? E nele confiamos. Então vamos para a questão prática. Como lutar? Né? Ou como não lutar também. Isso também é importante, né? Na primeira parte, então, o primeiro ponto é: não lute por suas próprias forças. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós somos fracos demais para nós querermos lutar com a nossa própria força. Confiar em si é arrogância. Reconheça. A gente tem que se reconhecer como sendo fracos. E por isso nós vamos buscar a Deus. Nossas fraquezas, elas devem sempre evidenciar a força que Deus tem em nós. De forma que se a gente quer vencer alguma batalha que a gente está enfrentando, a gente não busca, então eu vou descobrir táticas interessantes para eu, com minhas forças, vencer o pecado. Eu não tentei isso, eu vou tentar isso. Não, recorra à força de Deus. Recorra a Deus em oração, na palavra do Senhor. Recorra à força dEle. Antes de ficar batendo tanta cabeça, né, tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra, busque diretamente a Deus. E esse é até um consolo que nós temos na nossa luta, nas nossas lutas, né? Em que as nossas fraquezas, elas apontam para a glória de Deus. Apontam para o fato de que Deus é forte. E no final, se nós sairmos vitoriosos dessa vida, e cremos nisso, né, em que nossa vitória estava em Cristo, e por isso nós temos certeza dessa vitória, a gente vai apontar unicamente para Cristo e falar: foi por meio dele. Foi pela graça de Deus e não por mim, né? E esse é um paradoxo cristão maravilhoso, né? 2 Coríntios 12:10 vai falar: regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, né? Pois quando sou fraco é que sou forte. Como assim? Né? Paulo aqui criando um grande paradoxo é exatamente isso. Quando nós somos fracos e nos reconhecemos como nada, é que Deus então se torna o nosso tudo. É que a força de Deus então, e apenas a força de Deus, se mostra, se evidencia em nossa vida. E o segundo ponto é aqui é que não lute para ficar bem socialmente ou com sua consciência.
Percebam, irmãos, em que o pensamento de não vou cometer tal pecado porque ele me faz mal, esse pensamento, ele tem sim algo de bom, né? Porque a gente não pode pecar contra a consciência e tudo mais. Mas esse pensamento está recheado de egoísmo. Porque nós devemos lutar não tendo como alvo vou fazer bem para mim, porque se eu cometer esse pecado, eu vou estar fazendo muito mal para mim. Não, a gente tem que tirar o eu do centro, tem que tirar esse narcisismo de cena. O centro deve ser a Deus, Cristo. Então eu não vou pecar para glorificar a Deus, para glorificar o nome de Cristo. E eu não vou pecar porque também isso é um ato de amor ao próximo, porque quando nós pecamos, nós também não apenas nos ferimos, nós ferimos aqueles que estão ao nosso redor. Então, busque lutar, sim, mas para glorificar a Deus acima de tudo e para amar ao próximo também, antes do amor a nós mesmos, né? E esse é um grande cuidado que nós devemos ter. Será que a gente não tem buscado vencer pecados com orgulho? O C.S. Lewis vai falar sobre isso. Ele vai escrever que o orgulho é usado com frequência para vencer os vícios mais simples. O diabo, diante disso, ri às gargalhadas. Fica satisfeito de nos ver castos, né, puros, corajosos e controlados, desde que, em teoria, prepare para nós uma ditadura do orgulho. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes a gente quer lutar contra pecados e vícios menores, que são, sim, absolutamente maléficos, mas então a gente procura, para vencer isso, um pecado ainda maior, que tem uma tradição bem longa que chama esse pecado, inclusive, como sendo o mais próximo ao pecado original, o pecado de Adão, né? Foi o pecado do orgulho, de se impor como Deus, né? Então, não faça isso. Fazer isso é como se a gente tivesse uma dor de cabeça e como se a gente tivesse problemas no nosso corpo e a gente queresse vencer com um câncer, né? E aí a gente deixa de ter certos problemas com vícios menores, mas aí ganha um vício muito maior, que é o orgulho. Que a gente lute contra essa tentação, meus irmãos. O terceiro ponto, então, é conheça seu inimigo. A gente não pode ser nécio, bobinho, quando se trata de Satanás. As armadilhas de Satanás são mortais. A gente tem que perceber os momentos em que ele nos tenta. A gente tem que perceber os dias e os horários em que o nosso humor, né, em que o diabo, em que nós estamos mais propícios a sermos tentados por ele. Nós devemos aprender a reconhecer as armadilhas que Satanás implanta em nosso caminho, né? A gente tem que conhecer o nosso inimigo muito bem, até porque parece que ele nos conhece muito bem. Ele sabe muito bem quando nos tentar. Ele sabe muito bem quando nós estamos mais fracos. Ele sabe muito bem quando a gente abaixou a guarda. Então, não bobeie. Pense nos momentos aí em que você está mais fraco. É nesses momentos em que você tem que correr para a oração. Pense naqueles dias, ou depois de que acontece alguma coisa com a sua família, em que você está mais suscetível a tentações do pecado. É nesse momento que você tem que ler a Bíblia. É nesse momento em que você tem que, talvez, fazer uma prática, uma disciplina espiritual, como um jejum, como uma contemplação, ou como um diálogo entre irmãos, né? É nesse momento que você tem que buscar mais a Deus. Nesses assuntos acerca do nosso inimigo, nós devemos ser, como nosso Senhor falou lá em Mateus 10,16, prudentes como serpentes, né? E um quarto ponto de como devemos lutar é: esteja sempre pronto e vigilante, meus irmãos. Quem quer vencer batalha não fica tirando armadura no meio do campo de batalha. Se nós encaramos essa vida como sendo realmente um campo de batalha até o fim, porque é só lá no fim que a gente vai ganhar o nosso galardão, a coroa de glória, então aqui a gente tem que estar sempre vestido das armaduras de Deus, né? Lá em Efésios 6,13 vai dizer: vista-se de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. É nos momentos em que a gente está mais fraquinho, nos momentos em que a gente acha que está forte, que, quer saber? Eu vou tirar o capacete da salvação, eu vou tirar a couraça da justiça, eu vou largar um pouco aqui o escudo da fé. É nesse momento que o mundo vai parecer extremamente atraente, que a carne vai inflamar e que o diabo então vai te atacar. Então, não retire a armadura. Busque se fortalecer em Deus, busque amar a Deus cada vez mais, estar em intimidade com Ele, buscando amá-lo com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças.
Busque a Deus em palavra, busque com seus pensamentos. Faça como está lá em 1 Tessalonicenses 5:7, ore sem cessar. Isso não é estar sempre com pensamento em Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai nosso. Não, é estar com pensamento sempre em nosso Deus, estarmos sempre em diálogo com Deus. Faça esse exercício de estar sempre em conversa com Ele. Conte a Ele do seu dia, das suas lutas, das suas tentações, das suas vitórias. Conte a Ele das conversas que você teve com amigos. Traga Deus para perto, né? Porque é isso que Ele quer de nós. E assim, quando cada vez mais íntimos de Deus, a gente vai permanecer então vigilante e vai com certeza cair muito menos nas ciladas do inimigo. Quinto ponto, então, e esse ponto eu gostaria de frisar aqui essa noite para os irmãos, que é não lute sozinho. Não lute sozinho. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, foi tomada por um individualismo muito grande. Um individualismo que é extremamente danoso. Um individualismo que não só dominou a sociedade, como também dominou as igrejas dessa sociedade. E hoje, a gente vive numa igreja, que eu estou falando de modo geral, né? E se aplica, acho que a todas as igrejas que estão em nossa sociedade, infelizmente, que estamos tomados por um individualismo que impede um discipulado, que impede uma prestação de contas, que impede uma amizade e uma paternidade espiritual. Obviamente aqui não estou falando de algo estranho, mas realmente de buscarmos ter ao nosso lado irmãos e pais espirituais, pessoas que nos apoiem, né? Pessoas que nos ajudem. É disso que eu estou falando, né? E precisamos resgatar isso, precisamos romper com o individualismo e ir em busca do outro. Precisamos romper com essa ditadura do ego que só se impõe, só pensa em si para irmos em direção ao outro. A gente tem que resgatar o ensinamento do sábio lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, que diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Meus irmãos, sozinhos nós somos presas fáceis para o inimigo. O inimigo nem precisa fazer muita força para nos vencer. O mundo nem precisa estar tão belo assim que a gente já está gostando. A carne nem precisa se inflamar tanto que a gente já cai. Então, busque companhia. E aqui eu gostaria de direcionar primeiro esse momento, né? Aos filhos que estão me ouvindo, aos adolescentes que estão me ouvindo, aos jovens que estão me ouvindo. Primeiro, né? O guerreiro solitário já perdeu a batalha antes mesmo de entrar nela. Eu me recordei de uma passagem que está lá no livro do Peregrino, recomendo fortemente a leitura, em que cristão está passando pelo terreno encantado. E esse terreno encantado dá sono em quem passa. E cristão está no caminho da vida eterna, né? do céu. E então muitos passaram por aquele caminho e encantados por aquilo que estava ao seu redor e por aquele ambiente que dava tanto sono, eles dormiram e nunca mais saíram de lá. Cristão só não morreu na Terra Encantada e não dormiu para sempre na Terra Encantada porque eles tinham alguém ao lado. Porque cristão tinha outro cristão, obviamente outro nome, eu acho que era a Esperança no livro, mas não lembro direito. Eles conversando, tendo sempre um ao outro, eles se mantiveram acordados. Quando um tinha sono, o outro puxava o assunto. E quando o outro tinha sono, o outro puxava o outro assunto. Então é assim que a gente tem que manter como igreja, como corpo de Cristo, unidos realmente. Estando um ao lado do outro. Alguém está caindo? Eu levanto. Eu estou caindo? Eu clamo por ajuda para que alguém me levante. Tem alguém ao meu lado. Então eu digo a vocês, filhos, adolescentes e jovens, procure ajuda. Ah, mas se eu procurar ajuda, eu vou estar sendo vulnerável, eu vou estar me abrindo, eu vou estar talvez até me humilhando, porque eu vou estar confessando o meu pecado. Se humilhe. É melhor se humilhar agora do que passar na eternidade sentir a morte eterna. Né? É melhor hoje nós estarmos humilhados diante de Deus e diante de nossos irmãos do que futuramente estarmos completamente perdidos nessa vida, completamente perdidos no mundo, sem volta. Então, peça ajuda, se humilhe, tenha irmãos ao seu lado, fuja daquelas más companhias, procure irmãos que gostem de estudar a Bíblia, procure irmãos que tenham uma moral elevada, procure irmãos que realmente tenham temor.
da presença de Deus, da palavra de Deus. Se afaste das más companhias, né? Porque elas corrompem muito os bons costumes, né? Então, esse é o conselho que eu dou a mim mesmo sempre, porque ficar sozinho é muito fácil. Fazer uma corrida solitária é muito fácil para o nosso comodismo. A gente vai estar na nossa zona de conforto. Mas romper a zona de conforto e ir em direção a outro para pedir ajuda requer muita coragem. Mas que o Senhor te dê essa coragem para procurar ajuda. Seja radical com o pecado antes que ele te mate por completo. E agora também eu queria lançar aqui uma palavra, um versículo, aos pais que me ouvem, aos pais, aos adultos que me ouvem, aos líderes que me ouvem, né? Sejam de seu lar, seja da igreja, seja do seu trabalho, não sei. Mas Ezequiel 3,18 diz uma mensagem que ela é muito, muito chocante, muito difícil, que diz assim, Deus falando para Ezequiel, ele vai dizer no versículo 17, eu te pus, Ezequiel, como sentinela. E o que isso quer dizer? E Deus vai explicar. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. O que o autor aqui está falando é que, como profeta de Deus, quando Ezequiel deixou de falar da palavra de Deus para alguém que cometeu o pecado e foi para o caminho da morte, Deus requereu aquele sangue daquela pessoa perdida nas mãos do profeta. Aquele sangue daquelas pessoas perdidas estava nas mãos do profeta que se calou. E eu penso que todos nós em posição de liderança, todos nós em posição de paternidade, né, nós temos esse mesmo caráter profético. Se nós não falarmos e aquela pessoa se perder, Deus vai requerer o sangue das nossas mãos. E essa palavra é muito pesada. Eu temo, meus irmãos, é que eu digo isso muito pesar, que o sangue de muitos jovens que poderiam ter sido discipulados, mas não foram e se perderam, vai ser requerido de mãos de pessoas que poderiam ter ajudado, poderiam ter discipulado, mas viveram a sua vida viveram a igreja não de forma como corpo realmente, mas vinham para a igreja para fazer uma social. Depois do culto, não buscava pessoas para discipular, para ajudar, mas conversava com seus amigos. Durante a semana, nem pensava nos irmãos, pensava no seu trabalho, porque a igreja é coisa de domingo, né? Pense nisso, meu irmão. Se preocupe com isso. Se preocupe muito com isso. Não queira. Eu não quero que isso aconteça no último dia, de Deus requerer sangue das suas mãos. Que a gente não repita, que a igreja não repita o vício do mundo, que é criar filhos órfãos de pais vivos, né? Tome uma atitude hoje contra isso, meus irmãos. E para finalizar, na luta contra o pecado, a gente precisa amar o próximo, encher a mente com coisas virtuosas, né? Enquanto eu for o centro, e eu ainda ficar pensando na minha vida e fazer planos como se eu fosse o centro, e eu pensar em como a vida está difícil porque eu sou o centro, e eu sou o centro de tudo. Enquanto o ego estiver no centro e formos narcisos, o pecado vai continuar vencendo. Mas no momento em que a gente colocar o outro no centro, então a gente vai começar a esquecer de nós mesmos. A gente vai começar, quer saber, eu estou pensando em fulano, em ciclano, eu estou pensando nos meus amigos, eu estou pensando na minha família, eu estou pensando na minha igreja, eu estou pensando na obra de Deus, no reino de Deus. E por causa disso, eu paro de pensar em mim, começo a esquecer de mim mesmo. Então, logo passou uma semana e, nossa, aquele pecado que eu normalmente cometia, eu não cometi, eu venci. Por quê? Porque eu parei de pensar em mim mesmo. Faça isso, meu irmão. Faça isso. E também não adianta, né, esvaziarmos a nossa mente do mal. É necessário enchermos a nossa mente com boas coisas. Filipenses 4:8, que vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Ou a gente toma uma atitude radical a ponto de não apenas mudar as nossas atitudes diante do pecado, mas moldar também os nossos pensamentos. Olha só, antes de moldar as nossas atitudes e nossas ações, moldar também os nossos pensamentos, no que pensamos, no que é que a gente perde tempo. Tem gente querendo lutar contra a ansiedade, ficando o dia todo no feed do Instagram. Né? Tem gente querendo lutar contra pornografia e masturbação, querendo ver os mesmos filmes que contêm cenas explícitas que chamam ele para aquele pecado. A gente tem que ser radical. Corte o mal pela raiz antes que aquele mal cresça e você não consiga mais se livrar dele. Comece a pensar em boas coisas, enche a sua mente com boas coisas, com a palavra de Deus, com boa teologia. Leia a história dos grandes santos e dos grandes mártires, dos grandes pastores. Ou não precisa ser algo teológico, pode ser também boas dádivas da criação. Enche a sua mente com um bom conhecimento, com boa ciência. Sabe? Tudo isso é bom, é puro, é amável. E tudo isso vai fazer com que cada vez mais, cheios de coisas boas, a nossa mente não tenha mais espaço para coisas ruins. Então, são esses pontos que eu lanço aqui, né, meus irmãos? E, por fim, eu só digo que depois de dito tudo isso, talvez você escute, ponha tudo isso em prática e as coisas não andem muito bem ainda. O que precisamos, no final, meus irmãos, é da graça de Deus e unicamente da graça. Porque não é nada, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e então, por causa disso, eu vou me libertar do pecado. Não vai. É a graça de Deus que pode me libertar do pecado, dos meus vícios. É a graça de Deus que pode te libertar dos seus pecados e dos seus vícios. É a graça, recorra à graça. E que assim, humilhados diante do pecado, a gente venha então humildemente estarmos ajoelhados diante da cruz de Cristo, clamando sempre por misericórdia, clamando sempre por graça. É assim que a gente vai vencer, pela força que vem de Deus, pelo poder que provém da cruz, pelo poder que provém até a música que iremos cantar, pelo poder deste amor libertador. Que isso esteja em nossas mentes, meus irmãos, e que essa música seja também uma oração. Que Deus nos chame para perto, nos atraia para perto, e que com a força dele, com a presença dele, nós venhamos a enfrentar, nós venhamos a suportar duras tentações. A vida toda a gente vai suportar duras tentações, mas que o Senhor possa nos conceder vitórias nesse dia, nessa semana, nesse mês, para a honra e glória do nome dele. Amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar.
no ponto